Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Isabela Miranda e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo, tá? Para o canal. Dessa série, né, que é mais sobre a minha gestação, a gestação de Joaquim, que eu estou no momento. E esse vídeo vai ser um vídeo de diário, né, da gravidez. Eu tô fazendo trimestral, então já tem aqui no canal o vídeo do primeiro trimestre, como foi, alguns relatos que eu dei do que aconteceu comigo, tá? E agora eu vou tá fazendo aqui o vídeo referente ao segundo trimestre, tá? Nesse momento eu estou de 31 semanas, já estou aí no terceiro trimestre e já tem umas 3 semanas, se não me engano, que eu tô no terceiro trimestre. Demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, mas tô vindo aqui agora pra poder fazer pra vocês, tá bom? Como vocês podem ver, já tem um leve spoiler aqui do quarto de Joaquim, né, que já tá praticamente todo pronto, tá? Faltam alguns detalhes que a gente vai fazer ainda. E aí eu vou mostrando pra vocês, no caso, vou mostrar no tour pelo quarto dele, tá bom? E em breve vai sair também aqui no canal, tá bom? Não vai demorar muito não. Só finalizar esses detalhezinhos e eu faço o tour e mostro pra vocês, tá certo? Bom, bora lá. Como eu fiz no primeiro trimestre, no segundo vou fazer do mesmo jeito, tá? Que separando aí por partes o relato. Então, primeiro eu vou falar sobre os sinais e os sintomas, tá? Do que eu tive na gestação, nesse segundo trimestre. Depois eu vou falar sobre o meu emocional, tá? E, por último, os exames que eu realizei, tá certo? Bom, de sinais e sintomas, eu vou lendo aqui, tá? Que eu anotei pra ir falando com vocês, porque eu uso meu celular pra gravar, então tive que anotar. Mas, de sinais e sintomas, eu tive eructação, persistiu, né? Desde o início da gravidez, desde que eu descobri que eu venho tendo, e é normal, arroto, né? A eructação. Ritmo intestinal lento também é algo que é normal na gravidez, devido, né, ao aumento dos hormônios, alteração hormonal, ocorre a diminuição também no ritmo gastrointestinal, isso faz com que leve a um ritmo intestinal mais lento, né, ao ressecamento. Óbvio que vocês têm que beber água, né, direito, bastante água, ingerir fibras, frutas, verduras, né, para ajudar aí nesse trânsito intestinal, tá? Mas mesmo assim, persistiu em mim o ritmo intestinal lento, começou a melhorar um pouco a partir ali da 16ª semana, tá? De gestação. E esse ritmo intestinal, ele fica indo e voltando, tá? Às vezes eu fico mais ressecada, às vezes não, fica normal. Então é algo que, né, fica ali oscilando. Mas hoje tá muito melhor, né? No segundo trimestre ficou muito melhor do que no primeiro trimestre, tá bom? Outra coisa também que aconteceu que é normal, tá? Seios doloridos, por conta do aumento de toda a preparação, aumento do seio, toda a preparação da produção de leite, que eu espero que eu tenha bastante, os seios ficam doloridos, bastante doloridos, tá? Cólicas eu tive até a 18ª, se eu não me engano, semana, tá? Bem leve, nada extraordinário, tá? E hoje em dia, às vezes eu sinto uma cólicazinha, tá? Mas coisa que não preocupa, tá? Bem rapidinho, leve, bem tranquilinho. Fome e enjoo, principalmente à tarde, né?
mas não é aquele enjoo do primeiro trimestre que me incapacitava de comer, sabe? Eu sinto a fome. Se eu não comer logo, eu fico muito enjoada. Então eu tenho que comer. E quando bate um enjoozinho leve assim, sem eu estar com fome, é algo muito tranquilo assim, sabe? Passa muito rápido, eu não preciso tomar medicação, não preciso nada. Só fico ali tranquilinha na minha taça, tá? Outra coisa que eu senti foi as pernas e as costas, um cansaço. O que é normal, né? Começa a comprimir os órgãos, começa a pesar na coluna. É algo super tranquilo, né? É normal da gestação, mas você deve ficar aí atenta também e sempre falar com o seu médico, né? As pernas e minhas costas, eu sentia o cansaço, mas não aparento ter risco de trombose nem nada do tipo, segundo a avaliação do meu médico, tá? Durante todo o pré-natal, né, eles avaliam, fazem exame físico, exames mesmo de imagem, enfim, do que precisar para avaliar risco de trombose e tudo mais. E até então eu não tenho risco de trombose, então esse cansaço das pernas provavelmente é por conta disso mesmo, o peso aumentando, a coluna pressionando e tudo mais, certo? Eu tenho sentido mais sono à tarde, geralmente eu não sinto sono de tarde, mas tô começando a sentir cansaço, né, sono à tarde. Estou falando. Desculpa. Mas eu tenho sentido sono à tarde. Nada que me prejudique, tipo, de eu ter que deitar e dormir. Se eu tiver alguma coisa pra fazer, eu faço. Se eu não tiver, eu deito e durmo. Mas eu também não gosto de dormir muito à tarde para não perder o sono na noite. E também, como antes de eu engravidar, geralmente quando eu dormia à tarde, eu ficava enjoada quando eu acordava. Não sei porquê. E então, às vezes eu não gosto de dormir de tarde porque eu fico com medo de acordar e ficar enjoada. Então eu prefiro nem dormir. Mas enfim. Eu comecei a ter a diminuição, né, das quedas de pressão. Então minha hipotensão e a taquicardia diminuíram em comparação ao primeiro trimestre, tá? Continuei tendo, mas bem menos, tá? Outra coisa é acne. Espinhas, rosto, continuei tendo, aumentou a produção de espinha. Não tem a ver com a alimentação, porque eu me alimento bem, a água eu bebo bastante, e não é em relação a isso, é mesmo por conta da gravidez, a mudança hormonal e tudo mais. Então eu tô tendo bastante espinha no rosto, pode não estar aparentando tanto aí, mas tenho bastante. E eu não consigo deixar sem espremer, acabo tirando e isso mancha, né? Então é algo que me incomoda bastante. São as espinhas. Em compensação, meu cabelo ficou ótimo na gravidez, o que é normal, né? Todo mundo diz que o cabelo melhora na gravidez. Há as exceções que dizem também que a pele fica linda, a minha não ficou, mas enfim. Principalmente do rosto, né? Mas o meu cabelo ficou, pelo menos. Eu sei que depois ele cai, tem todo aquele processo, mas por enquanto tá ótimo e cresceu bastante, certo? Outra coisa também que eu voltei a praticar foi atividade física, né? Assim que eu fiz 3 meses, que foi o tempo do primeiro trimestre, né? Até a 13ª semana eu não praticava atividade física por conta do risco. Na verdade, tem médicos que aconselham a praticar, né? Eles não proíbem, porém eu preferi não fazer. Primeiro porque eu estava passando muito mal, né? Vomitando, na verdade enjoos, né? Mais do que vômitos, cansaço e tudo mais. Então, queda de pressão, taquicardia, então eu não me sentia bem, eu não comia, então eu me sentia muito fraca para poder ficar praticando atividade física. Mas quando eu fiz 3 meses, né, ali na 13ª, 14ª semana, eu voltei a praticar exercício físico, tá? Academia.
Lá na academia tem o acompanhamento do profissional, né? Eles passam o treino de acordo com a minha necessidade, né? E o meu suporte, o que eu posso estar praticando nesse período. Então eu faço minha academia normal. E óbvio que com menos peso, tem exercícios que eu não faço. Se eu sentir alguma coisa também, alguma dificuldade, eu não faço aquele exercício, eu peço pra trocar. Enfim, mas eu pratico atividade física. Eu faço academia, musculação, né? E geralmente eu vou 5 vezes na semana, tá? De segunda a sexta, geralmente. Eu vou de casa caminhando até a academia, que dá mais ou menos uns 15 minutos andando. Aí eu vou caminhando, faço atividade física que dura ali mais ou menos 40 minutos, 30, 40 minutos. Depois eu volto andando para casa também. Só volto de carro se tiver chovendo, algo do tipo, mas no mais, volto andando. Então dá mais ou menos aí meia hora de caminhada também, né? 15 indo, 15 voltando. Isso melhorou bastante a minha disposição, melhorou alguns resultados dos meus exames, né? Que eu vou comentar com vocês um pouquinho na parte de exames, tá certo? Outra coisa que eu senti bastante no segundo trimestre que aumentou foi a minha sede, né? Então eu já não tinha isso de só ter que beber água gelada quase empedrando, que no primeiro trimestre, porque eu tava enjoando muito, eu só conseguia beber água gelada quase empedrando. Mas no segundo trimestre eu tomo água normal, natural, não tem problema algum. Quando me der vontade de tomar água gelada eu tomo, mas é bem difícil. Eu deixo geralmente minha garrafinha cheia e vou bebendo durante o dia, né, a água, tá? Outra coisa, meu nenenzinho Joaquim começou a mexer, né, no segundo trimestre. Então ele começou a mexer, parecendo um bolinho assim mexendo, gente, algo bem leve, com 13 semanas, foi certinho. Fez 13 semanas, ele mexia em forma de bolinho. Foi no dia seguinte do meu chá revelação, tá? E também logo aí na 13ª semana eu comecei a ter contração de treinamento, tá? Desde a 13ª semana eu comecei a ter contração de treinamento. Na 17ª, quase na 18ª semanas, começou os chutinhos de verdade, né? Não era só aquela mexidinha de bolinho, parecendo gases, não era. Era chutinhos bem leves e só quem sentia praticamente era eu, né? Tinha que prestar bastante atenção para poder sentir outra pessoa. Na 19ª semana, já tava chutando e mexendo já bastante. Já dava pra, né, sentir, outra pessoa sentir, perceber e tudo mais. Nada assim extraordinário, gigantesco, que dá pra ver de longe, não. Mas dá pra ver, tá? Vamos lá. Também senti o quê? Dificuldade para dormir, tá? Comecei a ter dificuldades para dormir, para encontrar ali uma posição. Eu tive ali puxões, tá? Musculares mesmo, uns puxõezinhos musculares no pé da barriga indo pra virilha. Geralmente eu sinto isso mais à noite, quando eu durmo muito numa posição e aí eu vou me virar bruscamente para outra posição, dormindo, né? Eu acordo geralmente com essa fisgadinha, essa dorzinha aqui, tá? Mas nada demais também, é normal, certo? Senti também dor no nervo ciático, tá? O que é normal, é um nervo que desce aqui do quadril, pela perna. Eu sinto no lado direito a dor nesse nervo ciático. E aí é mesmo alongamento, né? Pilates ajuda muito, fisioterapia. Mas eu tô fazendo só o alongamento mesmo, tá? E tem melhorado. Não, confesso que eu não faço sempre, tá? O que está errado, mas o alongamento ajuda bastante as dores no nervo ciático. E se persistir, claro, tudo sempre comunicando com o seu médico, falando com profissionais, tá? Que saiba o que realmente deve ser feito, certo? A barriga
começou a crescer na 20ª semana em diante e eu comecei a recuperar o meu peso, né? No primeiro trimestre eu perdi 3 quilos e pouco, 3 quilos e algumas gramas, 3 quilos basicamente, né? E no segundo trimestre, a partir da 20ª semana, eu comecei, que é mais ou menos quinto mês, eu comecei a ganhar peso e a barriga começou a crescer, a estirar de fato, tá? Começou a aparentar realmente que eu estou grávida, né? Porque antes não parecia. E nisso eu recuperei, né, o que eu perdi e ganhei mais 1,7 kg, ou seja, da 20ª semana, né, até a 28ª semana, mais ou menos, que foi o período, né, do segundo trimestre, eu recuperei o meu peso e ganhei, né, foi um pouco do nada, assim, rápido realmente, e eu não mudei praticamente nada da minha alimentação. Na verdade, eu só voltei a comer, né, do jeito que eu comia antes, que nunca também foi exagerado. Mas, como eu não tava comendo nada, né, então acabei ganhando meu peso, recuperando e ganhando peso. No total foram 4,7 kg que eu ganhei nessas 8, 9 semanas aí, tá? E outro detalhe é que meu umbigo já soltou, tá? Não tá mais pra dentro, tava pra fora. E é isso aí, tá, galera? Emocionalmente falando, na parte agora, né, do emocional, eu me senti no segundo trimestre bem mais tranquila com a gestação, né? Passou aquela fase do medo, apesar que a gente sente o medo até o fim, né? Porque, enfim, a gente ouve algumas coisas, vê algumas coisas e acaba se preocupando. Mas eu me senti um pouco mais tranquila no segundo trimestre, né? Feliz também, muito feliz com essa vidinha que tá chegando. Empolgada, né? Comecei ansiosa, querendo arrumar tudo. Hoje, como eu falei, eu tô com 31 semanas e o quarto de Joaquim já está praticamente todo pronto, né? Eu sou um pouco ansiosa. E, enfim, mas eu prefiro deixar tudo arrumadinho antes do que ficar correndo no final, tá? Agora, tô gravando isso pra vocês dia 21 de julho. Ontem foi meu aniversário, dia 20 de julho, completei 25 aninhos. Mas eu prefiro terminar tudo isso agora em julho, né? A preparação do quarto, as roupinhas dele, lavado, passada, enfim, guardada, do que deixar mais pra frente, né? Em agosto, que vai ser o período que eu vou estar com 8 meses ali, eu pretendo tirar esse agosto aí pra mim, pra eu descansar, finalizar pouquíssimas coisas dele que tem pra finalizar, mais em relação à mala maternidade mesmo, a mala que a gente vai levar pra maternidade, a visitar a maternidade, que é possível aqui, né? É outra coisa que eu tenho pra falar com vocês também sobre isso. E umas coisas que eu deixei pra lavar também no final, né, que é a capa de bebê conforto, capa de carrinho, alguns detalhezinhos assim mínimos para lavar, mas quando ele chegar, mais perto dele chegar lá pro fim de agosto, porque para não pegar poeira, já que são coisas que ficam mais expostas, né? As roupinhas deles, essas coisas, não, fica dentro da gaveta, tudo guardadinho dentro do guarda-roupa, tudo certinho, então acaba não pegando poeira. Os protetores de berço, protetor de almofada de amamentação, ninho e tudo mais, eu já lavei também, porém eu deixei tudo guardado dentro do guarda-roupa, certinho, para não pegar poeira, né, nem cheiro, nada do tipo. E então são as coisas que eu só vou colocar realmente nas espumas e tudo mais quando estiver perto, tá? Lá pro início de setembro, mais ou menos, vai ser quando eu vou deixar realmente tudo pronto. A previsão de Joaquim chegar é 24 de setembro, porém 24 de setembro é a previsão de 40 semanas, né? Mas nós sabemos que o bebê pode vir a partir da 37ª semana. Ele já é considerado a termo a partir da 37ª semana.
que é dentro do período previsto, de 37 semanas até 42, né? Mas os médicos sempre dão uma previsão de 40 semanas, tá? Mas enfim, eu prefiro deixar tudo pronto na 37ª semana. E a 37ª semana vai ser lá pro dia 4 ou 5 de setembro, se eu não me engano. Então, no início de setembro, eu já vou arrumar o berço de fato, botar o voal do dorsal, né, o mosquiteiro, arrumar tudinho, deixar 100% pronto para a chegada de Joaquim a qualquer momento, porque ele pode vir a partir da 37ª semana. Então, eu quero tudo pronto, não quero estar me preocupando com isso, tá? Eu sou assim mesmo, tá, gente? Um pouquinho ansiosa. Então, é isso. Em relação a emocionalmente, eu tô um pouco ansiosa, querendo organizar tudo. Não só o quarto dele, como a casa, de forma geral, né? Arrumar os armários da casa, enfim, meu guarda-roupa, banheiros, tudo que tinha para arrumar, tudo de pendência da casa, deixar tudo pronto, né? Porque, sei lá, é a síndrome do ninho arrumado, né? Que diz que as mães têm quando vai chegando assim perto do fim da gestação. Deixar tudo arrumado para a chegada do neném, e é isso que eu acho que eu tô passando, né? A síndrome do ninho arrumado, querendo deixar tudo pronto, tá bom? Outra coisa também, em relação aos exames, né, que eu queria falar com vocês, eu fiz alguns exames no segundo trimestre, que foi na 16ª semana, eu fiz uma ultrassom, tá? Estava tudo ok com o Joaquim, tudo certinho, a gente conseguiu ver quanto ele tava medindo, 14,2 centímetros mais ou menos, e 175 gramas, muito pequenininho nessa época. Na 20ª semana eu fiz a morfológica também, estava tudo ok. A morfológica desse segundo trimestre eu fiz aqui no interior onde eu moro, tá? Confesso que não foi do jeito que eu imaginava que seria. Não achei tão detalhado quanto em Salvador, na clínica que eu fiz lá, com o médico que eu fiz lá. Porém, o que precisava ser visto foi visto, graças a Deus, né? Eu fiquei um pouco preocupada em relação ao meu risco, que apresentou na primeira morfológica, de eu vir a desenvolver a pré-eclâmpsia, né? O risco aumentado de vir a desenvolver. Não que eu tenha, mas eu tinha um risco alto de vir a desenvolver. Então, é por isso até que eu comentei que eu tava tomando algumas medicações, né? E fazendo as restrições alimentares necessárias. E graças a Deus, nessa morfológica eu comentei com o médico, ele deu uma olhada também nas artérias uterinas, deu uma olhada nas coisas, em tudo que precisava ser visto para analisar isso. E ele viu que não apresentava resistência mais nas artérias, né? Segundo ele, o exame estava normal. Então, enfim, graças a Deus, tava tudo ok. Esse é um detalhe que eu queria falar pra vocês. Inicialmente, a gente ia ter Joaquim lá em Salvador, né? Que é onde a nossa família mora. A gente mora no interior, mas a nossa família, tanto por minha parte quanto da parte do meu noivo, mora lá em Salvador. Então a gente queria ter lá, né? E também porque eu queria que meu filho nascesse soteropolitano. Mas não vai dar pra ter lá, por motivos ia ser muito transtorno. O interior que a gente mora é distante de Salvador. E a gente ia ter que levar muita coisa para Salvador. É praticamente uma mudança, sem contar que meu noivo não vai poder ficar muito tempo afastado do trabalho dele. Então, ele quer participar, né? Então, ia ficar algo muito difícil de ser em Salvador, né? Primeiro porque a partir ali no quase fim do 8º mês, eu deveria estar em Salvador já, né? Porque poderia ser que ele viesse a qualquer momento. Então, meu noivo ia ficar distante de mim, ele não ia poder parar de trabalhar desde a 37ª semana para aguardar até quando Joaquim fosse nascer. Então, ia ser algo bem complicado pra gente. A gente analisou todos os fatos e achou melhor ter aqui no interior mesmo, tá? Então, aqui tem a estrutura, tem hospital
um hospital com uma estrutura boa, né? E eu falei que só teria em Salvador agora, a partir de agora eu só tenho em Salvador se eu apresentar em algum dos exames, né, alguma avaliação médica, o médico me dizer que tem algum risco, aí sim eu vou para Salvador, porque em comparação aqui no interior, lá tem muito mais estrutura, né, e muito mais recursos. Mas até então, nem eu, nem Joaquim, nem teremos também nenhuma complicação, nada que venha a preocupar e ter a necessidade de ir para Salvador. Com fé em Deus, tá bom? Então a gente vai ter aqui no interior mesmo, tá? Então com isso eu mudei de ginecologia, de obstetra, né? Eu saí da minha obstetra lá em Salvador, já que eu não ia ter mais lá, né? E vim, achei um obstetra aqui em Itabuna, né? Gostei bastante do obstetra, tá? Com a minha obstetra de Salvador eu tinha muito mais intimidade, era algo muito mais intimista, vamos dizer assim, eu me sentia mais à vontade, mas eu gosto também do médico aqui, é um médico que foi bem referenciado, então a gente tá com ele, tá bom? Aí na 24ª semana eu fiz dois exames, que foi o teste de tolerância à glicose, a tão temida, e a ultrassom transvaginal para medição do colo do útero, né? Que é a ultrassom transvaginal com cervicometria, né? Para ver como é que tá o colo do útero, se tem risco de ter parto prematuro e tudo mais. Nessa ultrassom deu tudo ok. E no teste de tolerância à glicose, que confesso eu tava um pouco receosa, porque foi ali no período da Páscoa, e eu dei uma leve exagerada. Confesso que eu fiquei um pouco com medo, mas deu tudo ok, graças a Deus, o meu exame de teste de tolerância à glicose, que também eu comentei no primeiro trimestre, que minha glicemia tinha dado um pouco alterada e minha hemoglobina glicada, por fatores familiares genéticos, também estava 5,6 ou foi 5,4 e me preocupava nessa questão também da glicemia. Porém, graças a Deus, depois que eu iniciei o exercício físico, tanto em relação à disposição, com a pressão, quanto o risco da pré-eclâmpsia, quanto o risco, né, em relação à glicemia, a hemoglobina glicada, diminuiu, tá? E graças a Deus deu tudo normal. Graças a Deus. Eu creio que a alimentação, junto com a suplementação, né, de algumas vitaminas e minerais que eu tô tomando, e a atividade física influenciaram, né? E mudou totalmente, graças a Deus, os parâmetros, tá? Aí na 25ª semana eu fiz um exame chamado Ecodoppler, tá? Que é pra ver como é que tá o sistema cardiovascular do bebezinho, tá? O sistema cardíaco do bebezinho. E deu tudo ok, graças a Deus. Tudo certinho com o Joaquim, tá bom? E foi basicamente isso, gente, o meu segundo trimestre, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Estamos chegando aí perto da reta final já, 31 semanas, hoje já é quinta-feira, eu sempre faço uma semana a mais no domingo. Então, ou seja, domingo agora eu já faço 32 semanas e tá passando voando muito rápido. Agosto eu creio que vai voar mais ainda, porque a gente tem alguns compromissos, como uma viagem para Salvador e tudo mais que a gente vai precisar fazer. A nossa última viagem, né? Vamos ver a nossa família antes de Joaquim nascer, apesar de que minha mãe vem ficar comigo no período do pós-parto, né? Vai me ajudar aqui. Mas não sei quantos dias ainda, a gente ainda vai definir, mas ela vem me ajudar, né? Essa é a programação. Mas aí eu vou ver minha avó, a minha família, a família do meu noivo, né? Todo mundo aí, antes de Joaquim nascer, tá? E foi isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer aqui o tour pelo quarto de Joaquim,
Vou trazer também algumas coisas que eu comprei, né? Pretendo fazer esse vídeo de algumas coisas que eu comprei pra ele, assim, que eu acho legal mostrar pra vocês. E vou fazer um vídeo também relacionado ao arrumação no guarda-roupa e na cômoda dele, tá? E eu vou trazer outras coisas também, na maternidade dele, minha, enfim. Espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.